Neste momento, nós queremos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu lerei alguns versículos que são os mais curtos de toda a Bíblia Sagrada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 24, e extrairei desta leitura bíblica a mensagem e o texto bíblico para esta noite. Ouça o que diz a Palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais ao Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso coração e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Este último versículo do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é o meu texto para esta noite. Eu vou repeti-lo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel em chamar aqueles que escolheu para si. Existe, meus amigos e meus irmãos, dentro do interior de cada ser humano, o desejo, o impulso, o instinto de adoração. Todo homem, toda senhora, todo jovem, toda criança possui dentro dela um desejo e um instinto de adorar alguma coisa. O povo da África tem este instinto. O povo da Ásia tem este instinto. O povo dos Estados Unidos tem este instinto. O povo brasileiro tem este instinto. A pessoa de cor amarela, de cor vermelha, de cor preta ou de cor branca, toda ela tem um instinto e um impulso de adoração. É por isto, meus senhores, que homens fabricam deuses para si. Vocês sabem que existem países do mundo onde o sol que nós olhamos durante o dia é o Deus daquela nação ou daquela gente. Existe, por exemplo, no país da Índia, lá na Ásia, o povo que adora o gado como sagrado. Uma vaca, um novilho não se mata, porque uma vaca ou novilho constitui-se num Deus. Existem países do mundo, como lá no Tibete, nas altas Himalaias daquele continente asiático, grupo de pessoas que adoram o macaco como ser sagrado. Você não pode ofender o macaco, não pode matar o macaco, porque se assim fizer, você está ofendendo, matando um Deus daquela gente. Até o ateu, o homem que diz não crer na existência de Deus, ele tanto crê no seu ateísmo, ele tanto debate e briga pelo fato que Deus não existe, que aquela teoria do ateísmo torna-se um Deus para ele. Existe dentro de cada ser humano o desejo, o impulso e o instinto de adoração, adorar algo. E se o homem não conhecer o Deus verdadeiro do céu, então ele fabricará um macaco, fabricará um boneco, fabricará uma estátua de pau, de pedra, de ouro ou de barro, para lhe dobrar os seus joelhos e ganhar o favor daquele Deus. Permita-me contar uma história interessante que ocorreu na minha vida. Esta história ocorreu quando eu era estudante na faculdade bíblica lá na outra América. Eu tenho um tio no Canadá, na província de Alberta, que é um grande fazendeiro de trigo. Meu tio é riquíssimo. E quando a gente tem um tio rico, e a gente é estudante, a gente vai visitar aquele tio o máximo que puder, porque toda vez que eu o visitava, ele soltava um dinheirinho para mim poder passar pela faculdade. Então, numa viagem que eu estava fazendo da Califórnia para o Canadá, eu tive que passar
pelo estado de Montana. E lá no estado de Montana, que é encostado no Canadá, existe a famosa Cordilheira das Montanhas Rochosas. Elas são assim chamadas porque à tarde, quando o sol bate nestas rochas, elas parecem brilhar de vermelho. Portanto, denominaram esta cordilheira da Cordilheira Rochosa da Outra América. Eu cheguei na cordilheira, comecei a subir a serra e a estrada passa a mais de 5.000 metros de altura. E eu tinha um carrinho velho, pois era estudante de faculdade, e lá ia subindo a serra. Lá em cima da serra, a uns 5.300 metros de altitude, existe um estacionamento para a gente encostar o carro e observar a beleza da natureza, porque ali existe a neve eterna, ali existe o gelo eterno. Então eu estacionei o meu Chevroletzinho, encostei no estacionamento, saí, dei uma volta para observar aquela neve eterna e aquelas montanhas que sobem a 7, 8 mil metros de altura. Quando entrei no carro de novo e coloquei em primeira marcha para descer a serra, assim que eu cheguei na primeira curva, reconheci que havia perdido o freio do meu carro. E eu bati o pé no freio e não tinha freio. E passou duas coisas pela minha mente: ou eu encosto e paro o carro agora e morro de frio aqui em cima, sem o aquecedor ligado, ou senão eu desço a serra e vou bater num carro, ou vou descer numa pirambeira tremenda aí. Mas eu escolhi a última. Eu disse, quem sabe, na primeira marcha e usando o freio de mão, eu desço a serra. Desci mais ou menos uns 4 quilômetros, quando de repente na metade da serra, eu cheguei numa aldeia indígena. Havia ali uns 500 índios que residiam naquela aldeia. Eu encostei no meu carro, no posto de gasolina, e um índio chegou para mim. Ele disse, eu posso ajudar você, moço? Eu disse, certamente que sim. Eu disse, o senhor tem garagem mecânica aí no seu posto? Ele disse, tenho. Eu disse, olha, perdi os meus freios. Por favor, quantas horas leva para o senhor consertar o meu freio? Ele soltou uma risadinha e disse, olha, moço, não vai levar horas não, vai levar 3 dias. Eu disse, mas senhor, eu não posso ficar aqui 3 dias, é demais, eu estou com pressa, estou a caminho da casa do meu tio e de lá para a faculdade não posso perder as aulas. Ele disse, bem moço, você quem sabe, se você quiser ir sem freio para outra metade da descida, que é pior do que a parte de cima, e se o senhor quiser morrer antes de chegar lá embaixo, pode ir de viagem. Eu disse, não, eu fico aqui então. Eu disse, por que leva 3 dias? Ele disse, porque leva 1 dia para mandar apanhar as peças lá no Canadá, outro dia para as peças voltarem de ônibus, e o 3º dia para fazer o serviço mecânico. Eu disse, então eu ficarei aqui. Eu fiz amizade com o chefe da tribo. Era um homem de 70 e tantos anos de idade e não falava a língua inglesa. Mas o seu filho, de 30 e poucos anos de idade, era um índio muito educado, de fato formado como doutor de uma grande universidade americana. Então, para mim falar com o velho chefe, eu tinha que usar o seu filho como intérprete. E quando o filho não estava, eu tinha que fazer sinal com a mão para o velho chefe. No 2º dia, o filho do chefe chegou para mim e disse, Bernardo, você gostaria de assistir uma cerimônia religiosa nossa? E eu disse, sempre fui curioso, quero assistir sim. Ele disse, hoje à noite, aproximadamente às 10 horas, nós vamos ter uma cerimônia religiosa. Você olha do seu quarto do hotel, e a hora que você vê a fogueira acesa, então venha assistir a cerimônia. Aquele dia todo eu ansiosamente aguardava, e no meu coração eu perguntava, qual será o Deus desses índios? Qual será o Deus que eles fabricaram com as mãos e que adoram? À noite, bem escuro, não havia quase lua alguma. Às 10 horas eu vi a fogueira acesa e desci os 300 metros para assistir a cerimônia. Quando cheguei ali, eles já haviam iniciado a cerimônia e estavam dançando em roda da fogueira, dançando, saltando, cantando, e de repente
O cacique se levantou, estendeu as mãos, e quando ele assim fez, todos os índios pararam, ajoelharam na terra, até que o nariz tocasse no chão. E aí ficaram prostrados ali por alguns minutos. Aí o cacique deu uma ordem com as mãos e eles todos levantaram. Durante 2 horas, esta cerimônia se repetiu pelo menos 10 a 12 vezes. À meia-noite e pouca, eles pararam de dançar, pararam de adorar o seu Deus, e toda vez que eles dobravam o joelho e tocavam com o rosto no chão, eu olhava para ver se havia uma imagem. Eu olhava para ver se havia algum Deus de pau ou de pedra, mas não havia. E eu fiquei desesperado. E eu pensei, aonde é que está o Deus desta gente? Quando eu já ia voltando para o meu hotelzinho, o filho do chefe se aproximou de mim e disse: Bernardo, o que você achou da nossa cerimônia? E eu disse: olha, eu achei interessante, mas estou curioso para saber qual é o Deus que vocês estavam adorando. Eu olhei para todo lado, não vi Deus nenhum, nenhuma pedra, nenhuma imagem, nem um pedaço de pau. E ele deu uma gargalhada gostosa e ele disse: pastor, não era pastor, ele disse: Bernardo, você pensa que nós índios somos tão ignorantes para adorar alguma coisa que se fabrica com a mão? Ele disse: não, nós somos muito mais inteligentes. Ele disse: você quer ver o nosso Deus? Eu disse: eu quero. Ele disse: olha lá em cima. Ele apontou para aquelas montanhas altas. A gente só via a sombra daqueles picos de montanha. Ele apontou para o pico mais alto, a 9.000 metros de altura. E ele disse: aquela montanha, aquela mais alta de todas, é o nosso Deus. Nós adoramos aquela montanha. Foi como uma espada traspassando no meu coração. E eu pensei: meu Deus, aqui nos Estados Unidos, que todos julgam ser um país civilizado, eu encontrei uma tribo de gente, de índios, que nunca ouviram falar do Deus verdadeiro, e eu tive a oportunidade de pregar para eles. Mas eu lhes contei esta história porque existe dentro de todo ser humano o desejo de adorar alguma coisa. E se ele não conhecer o Deus verdadeiro do céu, ele vai arranjar um Deus, ele vai fabricar um Deus para que possa adorar. Talvez alguém me pergunte: pastor Bernardo Johnson, se todo ser humano tem esse instinto de adoração, quem foi que colocou esse instinto no homem? Foi o Deus do céu. O Deus que disse: eu não terei outros deuses diante de mim. Eu sou um Deus invejoso. Eu não permitirei que o homem adore a outro Deus. Ele, quando criou o homem, colocou dentro do ser do homem o instinto de adoração. Então você me pergunta: pastor Bernardo, por que os homens não adoram o Deus verdadeiro? Se foi Ele que os criou, se foi Ele que colocou o instinto de adoração, por que os homens não adoram a Ele? Todos vocês esta noite, católicos, espíritas e evangélicos, sabem e conhecem a história da queda do homem. Vocês sabem como foi que Satanás, disfarçado como uma serpente, entrou no jardim do Éden e enganou a nossa primeira mãe, Eva. Ela foi enganada pela serpente, e depois de ceder ao pecado, depois de ceder à tentação, ela chegou para Adão, o primeiro homem, e ofereceu que ele participasse do fruto proibido por Deus. E Adão participou de olhos abertos. Adão não foi enganado. A minha Bíblia diz que Adão não foi enganado. Ele propôs, ele quis participar. Ele quis fazer parte do pecado com sua esposa. E o resultado foi que quando este primeiro casal rejeitou o plano de Deus, que uma muralha foi levantada entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. E Deus disse: eu não quero mais comunhão com o homem. E os lançou para fora do Éden e provisionou o caminho de sangue para que o homem voltasse a Deus.
Mas todos que estão aqui esta noite conhecem também a história do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu e veio nascer da Virgem Maria para restaurar e reconciliar o homem a Deus. E quando Jesus estava pendurado no Calvário, entre o céu e a terra, e a terceira hora do dia, ele exclamou: está consumado. Naquela hora, ele tomou a mão do Deus Criador e Pai, e tomou a mão do homem caído e pecador, e ajuntou-os no Calvário, e restaurou o homem a Deus. E hoje, através de Jesus Cristo, todos nós podemos chegar a Deus. Todos nós gozamos de comunhão com Deus. Todos nós podemos conhecer em quem temos crido e quem nos criou através do Calvário e da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Deus colocou no homem o instinto de adoração, não somente no homem, mas em toda a sua criatura. Vocês sabem que esse instinto existe no animal, existe no gato, no cachorro, no cavalo. Você pega o cavalo de um estranho, tira ele do curral do patrão e do dono, e leva para uma mata, e solta a rédea daquele cavalo. Dentro de meia hora, uma hora, o cavalo volta para o lugar da criação e para o curral do seu dono. Existe dentro do animal o instinto de voltar ao lugar da criação e voltar à casa do dono. Existe instinto na ave do céu, até no peixe do mar e no animal da terra. Para o benefício das crianças que estão aqui esta noite, e vocês que são crianças maiores de 60, 70 anos de idade, eu vou contar um caso. Quando eu tinha 11, 12 anos de idade, eu residia com meus pais na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Eu sou americano de nascimento, mas sou brasileiro de criação. E com 11, 12 anos de idade, eu tinha um gato. Era um gatão amarelo. Ele tanto parecia uma onça ou uma tigre, que eu dei o nome de tigre para o meu gato. Era um baita de um gato. Você não pode imaginar o tamanho do meu gato. Eu tinha um vizinho que não gostava do meu gato, Sr. Zé Firino. Sr. Zé Firino dizia para mim, imagina, eu era um garoto, ele era um homem de mais de 60 anos de idade, mas ele dizia para mim: Bernardo, o seu gato não dá tranquilidade à noite para mim. Um dia eu vou pegar o seu gato, vou matar, ou vou botar ele dentro de um saco de café e mandar para a fazenda do meu mano, a 7 léguas daqui, e eu vou fazer o seu gato desaparecer. Mas o que ele não reconhecia era que o meu gato fazia barulho no telhado dele à noite, porque brigava com o gato dele, mas ele só acusava o meu gato de fazer o barulho. E eu dizia para ele: olha, senhor Zé Firino, o senhor não toca no meu gato não, que se o senhor tocar no meu gato, eu acerto a conta com o senhor, hein? Um dia ele chegou lá em casa, bateu na porta, eu fui lá abrir a porta, ele disse: Bernardo, cadê o seu tigre? Eu disse: senhor Zé Firino, eu acabei de levantar agora, o tigre deve estar por aí. Ele disse: não tá não. Eu peguei ele essa noite, botei dentro de 2 sacos de café, amarrei o saco de café e mandei para a fazenda do meu mano, a 7 léguas daqui, e para chegar lá tem que atravessar o Rio Verde e o Rio Sapucaí. Esse gato nunca mais volta. Eu não vou dizer para vocês o que eu fiz para acertar as contas com ele, mas eu acertei. Passou um ano, eu esqueci do tigre. Tava longe. Meu pai comprou um cachorro policial para tomar o lugar do tigre. Um ano passou, e depois de um ano, num dia de Natal, bem cedo de manhã, quando a nossa família estava tomando café na cozinha, no dia de Natal, nós ouvimos uns arranhões na porta da cozinha. E meu pai disse: Bernardo, corre lá e vê quem é que está arranhando a porta da cozinha. Eu corri, abri a porta da cozinha, e um gato amarelo sujo, magrinho, feio, estava ali de pé olhando para mim. E eu disse: tigre! E ele saltou no meu ombro, abraçou-se comigo. Eu comecei a lisar o gato. Tigre havia voltado.
Passou um ano. O mano do senhor Zeferino disse para mim: olha, Bernardo, o gato chegou num dia, ele desapareceu no outro. Levou um ano para aquele gato voltar para a casa do seu dono. Como ele atravessou os dois rios, ninguém jamais pôde explicar. Mas ele atravessou, levou um ano para voltar. Sabe por quê? Porque existe dentro do animal, criado por Deus, o instinto de voltar para a casa da criação, para voltar para a casa do dono e do patrão. E eu pergunto a vocês esta noite, um povo inteligente, um povo culto, se Deus colocou este instinto no animal da terra, se Deus colocou este instinto na ave do céu, será que ele não colocou também o mesmo instinto a mais na coroa e na obra-prima da sua criação, que foi o homem? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Certamente que sim. E é por isto que São Pedro disse: Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. É por isso que o doutor São Lucas escreveu no seu evangelho: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que o apóstolo São Paulo escreveu: esta é uma mensagem fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, entre o qual eu sou o principal. Você, minha senhora, você, meu jovem, meu amigo, tem dentro de si o desejo de adorar o Deus verdadeiro, o desejo de conhecer a Deus intimamente. Vocês recordam da história do filho pródigo? Aquele moço que chegou para o seu pai. Ele disse: pai, eu já estou enjoado de estar em casa, mandado pelo Senhor, eu quero sair e conhecer o mundo. Dá-me a herança que me pertence. O pai, com tristeza, repartiu a herança e deu para o filho rebelde. E este filho saiu de casa, foi para uma terra distante, gastou seu dinheiro, farriou à vontade, fez o que quis, até que o dinheiro acabou. E para piorar a situação, quando o seu dinheiro acabou, veio uma fome, disse Jesus, naquela terra. E aquele moço, acostumado com fartura, aquele jovem acostumado com riqueza, encontrou-se pobre, maltrapilho, pedindo esmola, e a única comida que ele procurou e pôde achar foi de apacentar os porcos e comer as bolotas que os porcos comiam. É uma história verdadeira, meus amigos. A história que eu estou relatando agora, Jesus relatou há 2000 anos passados. Aquele jovem encontrou-se lá no chiqueiro, comendo as bolotas que os porcos comiam. E um dia ele caiu em si e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa situação jamais prevista. Eu posso voltar para a casa do meu pai e ser um empregado dele, e pelo menos ter pão para comer e leite para beber, e não estar no meio dos porcos e do chiqueiro. Ele disse: eu vou me levantar e vou para a casa do pai, e quando eu me aproximar dele, eu vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu quero ser um jornaleiro, um empregado seu, tá certo, pai? E ele se levantou, abandonou os porcos e o chiqueiro e se colocou a caminho de casa. Talvez aquele jovem pensava: meu pai não vai me reconhecer mais, e se me reconhecer, ele não vai me aceitar em casa. Quando vê o meu estado físico, ele vai me mandar embora. Mas quando ele chegou lá no alto, que avistou a fazenda do seu pai, ele viu o velho pai no alpendre, com as mãos sobre as vistas, olhando na distância para a volta de seu filho. E de repente o pai viu o filho se aproximando, e ele pensou: aquele não é meu filho não. Ele não saiu de casa vestido assim, maltrapilho, mendigueiro, não é meu filho. Mas quando o jovem se aproximou, o pai disse: é meu filho sim. E ele saiu correndo ao encontro do rapaz.
Quando chegou perto, o moço disse: pai, não chegue perto de mim não. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser um empregado seu, tá bem, papai? E o pai disse: deixa disso, meu filho. Ele chegou, abraçou o rapaz, tirou o anel de ouro do dedo, colocou no dedo do rapaz, tirou seu manto precioso de muito valor, cobriu a quase nudez do filho e mandou seus empregados dizer: venha festejar comigo, porque o meu filho que estava morto reviveu, meu filho que estava perdido foi achado. E houve uma festa na casa do pai daquele dia. Sabe por quê? Não foi o filho que caiu em si, não, mas foi o amor de um pai que atraiu aquele filho de volta para casa. E esta noite, o Pai celestial que colocou em você o desejo de adoração, o instinto de conhecê-lo, está dizendo: filho, volta para casa. Você está desviado, você está longe da casa do Pai, volta para casa. Deixa eu terminar contando uma história verídica que aconteceu na Inglaterra algum tempo atrás. Não tenha medo da chuva não, esse é um sereno. Deus vai segurar a chuva. Vamos crer que Deus vai salvar almas esta noite, que Deus vai trazer filho rebelde de volta para a casa do pai, que desviado virá chorando à casa do pai. Havia um moço criado por uma viúva lá na Inglaterra. O pai havia morrido quando era garotinho, e ele foi para o colégio, porque a mãe trabalhou, lavou roupa, fez serviço de empregada, para poder sustentar o filho e dar-lhe uma educação própria. Mas quando aquele moço cresceu, ele dizia para sua mãe: mamãe, eu quero sair de casa, quero conhecer o mundo. E a mãe dizia: meu filho, eu estou lhe sustentando agora, estou pagando seu colégio, estou trabalhando com toda a força que eu tenho para poder beneficiar a sua vida, e mais tarde, quando você tiver homem e eu estiver velha, você possa me sustentar, meu filho. Quando aquele rapaz completou 18 anos de idade, uma noite, ele saltou a janela da casa de sua mãe, apanhou um pouco de seus pertencentes, roubou um pouco de dinheiro da mãe, pegou o trem e foi para a cidade de Londres. Lá ele arranjou um emprego, mas sem a orientação da sua mãe, ele logo entrou em má companhia. Como resultado, ele perdeu o emprego, tornou-se um ébrio, vivia nas sarjetas, vivia caído na rua. Pessoal fazia graça do homem. Ele agora estava com 28 anos de idade, havia passado 10 anos. E um dia, uma noite, quando já um ébrio frequente, quando não sabia o que era mais viver sem estar tonto pelo álcool, ele passou uma capelinha do exército da salvação. Abriu a porta, entrou lá dentro, conversou com o major do exército da salvação e pediu uma sopinha. O major mandou que alguém servisse ao rapaz João uma sopinha. Ele comeu a sopa e o major disse: olha, fica para o culto esta noite. Nós vamos ter um culto para os desprezados da sociedade. Fica para o culto aí esta noite. Joãozinho ficou. A mensagem de Deus tocou no seu coração naquela noite. E depois do culto, ele chegou para o major e disse: major, o que eu vou fazer? Eu nem sei se a minha mãe vive mais. Eu não sei se ela vive na mesma casa, na mesma cidade. Fazem 10 anos que eu não recebo notícia da mamãe. Será que ela me receberá de volta? Será que se eu voltar e pedir o perdão para ela, ela vai me perdoar, vai me aceitar? O major disse: escreva uma cartinha e avisa para ela que você vai chegar. O João sentou então, ainda um pouco tonto da embriaguez, mas endereçou o envelope e escreveu na carta: querida mamãe, fazem 10 anos que eu saltei a janela e lhe abandonei, mamãe. Não sei se a senhora ainda vive, não sei se a senhora ainda vive no mesmo lugar, mas mamãe, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para casa e pedir perdão para a senhora. Eu não vou ficar mais de um dia, mas eu quero vê-la, quero carinhá-la, mamãe. Eu tenho sentido tanta falta, a senhora não reconhece o meu estado, eu sou um ébrio, sou um embriagado, um desprezado da sociedade. Mas mamãe, eu quero voltar para pedir perdão e para ver a senhora, pelo menos a última vez.
pediu o major para colocar a carta no correio. E ele disse: mamãe, no dia tal, eu vou voltar para sua casa. A senhora lembra o pé de laranja lá no fundo da horta, beirando a linha do trem? Se a senhora me perdoa, e se a senhora quiser que eu volte para lhe visitar, mamãe, no dia tal, eu vou passar no fundo do quintal de trem. E se a senhora me aceita de volta e me perdoa, bote um lenço branco na laranjeira. E quando o trem passar e eu ver o lenço branco, eu sei que a senhora quer me receber e quer me perdoar. Dali a 10 dias mais ou menos, dando tempo para a carta chegar para sua mãe, o major deu o dinheiro da passagem para ele. Ele comprou, entrou no trem, sentou, e eram umas 6 horas de viagem. Ele esfregava a mão, batia com a mão na cabeça. Um senhor sentado ao seu lado virou para ele e disse: olha, rapaz, que nervosia é essa? Desde que você sentou aí, está esfregando a mão, você não tem tranquilidade, não tem sossego. Por que você está agindo assim? E Joãozinho contou a história para ele e disse: olha, meu amigo, eu estou voltando para a casa da minha mãe agora, mas não sei se ela vai me aceitar. Eu estou com medo que ela morreu ou que ela não vai me perdoar. E o amigo disse: olha, João, mas eu lhe ajudo. E João disse: mas ajuda como? Você tampa os olhos. A hora que chegar a uns 300 metros da laranjeira, no fundo da horta, se você não tiver coragem de olhar, você tampa os olhos e eu vou olhar para você. Se o lenço branco tiver na laranjeira, eu lhe aviso. E se não tiver, eu lhe digo que não está. E Joãozinho disse: meu amigo, se o lenço branco não tiver na laranjeira, eu vou passar de passagem e cometer suicídio, por um fim à minha vida, se a minha mãe não me perdoar. Quando ia chegando perto, o Joãozinho disse para o seu amigo: olha, nós estamos a 1 quilômetro de casa agora. Eu me lembro como criança que eu brincava nessa redondeza. Agora chegou meio quilômetro. Ele disse: olha, meu amigo, 300 metros. Daqui a 300 metros tem uma curva na linha, e a hora que fizer a curva, o pé de laranja está do lado de esquerdo, lado esquerdo. Olhe a hora que passar a curva. E Joãozinho tampou os olhos, bateu com a cara no joelho e ficou assim, ajoelhado no trem e dizendo: oh Deus, ajude que o lenço esteja na laranjeira. De repente o homem disse: olha, falta 100 metros. Ah, eu já estou vendo o pé de laranja. Está faltando 50 metros. Olha, João, nós estamos quase chegando. A hora que chegar, eu lhe aviso. De repente o homem disse: olha, João, acabamos de passar pela laranjeira. E o João levantou a cabeça, abriu os olhos e disse: meu amigo, me diga, pelo amor de Deus, o lenço branco estava na laranjeira? E o amigo sacudiu a cabeça e disse: não, João, o lenço não estava não. A laranjeira estava coberta de lençóis brancos. A sua mãe pensava que um lenço era pequeno demais e cobriu o pé de laranja com lençol branco. Ela lhe aceita e lhe perdoa. Quando chegou na estação, a mãe se abraçou com ele e levou para casa. O filho que estava perdido foi encontrado. O filho que estava morto reviveu. E esta noite, minha jovem, esta noite, minha senhora, esta noite, meu amigo, esta noite, rapaz desviado e longe de Deus, nas drogas, no pecado, no adultério, na prostituição, Deus no alto do Calvário levantou não um lençol branco, mas levantou o seu próprio filho numa cruz, dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Volte para mim. Volte para casa. Eu estou lhe esperando. Aquele que crê no meu filho terá a vida eterna e terá o meu perdão. Esta noite é a noite da sua salvação. Esta noite é a noite para você passar por uma mudança na sua vida. Esta noite Deus quer lhe dar a certeza da vida eterna. Ele quer transformar a sua vida, quer lhe tirar do pecado e do caminho desviado em que você anda. Aqui esta noite tem filho e filha rebelde desviado da igreja de Jesus. Aqui esta noite tem marido incrédulo que Jesus está chamando para si. Desce essa corda aí agora. Desce a corda depressa, senhores. E meus amigos,
Eu quero convidar vocês que querem chegar a Jesus Cristo, vocês que querem chegar ao Calvário de Deus, vocês que querem ver, não um pé de laranja com um lenço branco, mas querem ver o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário e pedir que o seu sangue lhe salve e transforme a sua vida. Eu quero orar em seu favor. Venha aqui para a frente agora. Sai da onde você está. Peça licença e vem aqui à frente. O primeiro rapaz já está chegando, uma jovem está chegando. Vem esta noite, meu amigo, minha senhora, um senhor idoso, um ancião. Esta noite é sua noite. Alguns de vocês estão perto da morte. Não esperem mais. Deus quer lhe conceder a salvação. Jesus quer transformar a sua vida. Minha jovem, venha. Não importa o que você fez, não importa quanto você caiu, esta noite no alto do Calvário, Deus está abanando uma cruz ensanguentada e dizendo: venha a mim, eu lhe recebo no estado que estiver, eu transformarei a sua vida. Venha agora, em nome de Jesus, venha depressa, venha como você está, desloca-se lá de baixo, venha aqui da minha esquerda, da minha direita. Ontem à noite 300 pessoas se renderam a Cristo. Esta noite haverá uma outra grande multidão que vai receber a Cristo como Salvador. Venha depressa agora, atende o apelo de Deus. Eu não estou pedindo que você atenda o convite do pastor Bernardo Johnson. Deus falou através de Bernardo Johnson esta noite a você. Você tem o direito de escolha, mas pelo amor de Deus, faça a escolha certa esta noite. Venha como você está. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Quem mais quer vir para Deus? Quem mais quer vir para Jesus? Nós vamos cantar mais uma ou duas vezes. Enquanto nós cantamos, venha como você está. Se o Joãozinho tivesse esperado recuperar-se, ele nunca teria voltado. Ele chegou como estava. Seu filho pródigo esperasse a sua restauração lá fora, ele teria morrido no seu estado. Você tem que dar o passo, filho. Você, minha filha, tem que sair da onde você está, do estado em que você se encontra, e vir para Deus. E Deus diz: aquele que chegar a mim, eu chegarei a ele. A Bíblia Sagrada diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Venha depressa agora. Conselheiros, traga as últimas pessoas. Venha depressa à frente. Nós precisamos terminar esta reunião. Eu ainda preciso orar pelos enfermos. Pastor Vitorino, vamos cantar mais uma ou duas vezes enquanto as últimas pessoas se aproximam. Eu venho como estou. Pode chorar mesmo. Deus aprecia lágrimas. Deus gosta de ver lágrimas. Você está voltando para a casa do Pai. Você está voltando para a casa do seu Pai esta noite. Morreu. Eu venho como oh, glória a Deus. Umas 150 ou mais pessoas já chegaram. Vamos cantar mais, Vitorino. Eu venho. Onde são as últimas pessoas? Venha depressa. Falta você, meu amigo. Falta você, minha senhora. Eu venho como estou. Venha famílias inteiras. Venha casais. Venha menino e menina. Venha rapaz e moça. Morreu. Eu venho como estou. Pastor Vitorino, nós vamos cantar pela última vez. Toda esta multidão, coral, e todos vão cantar com você. Eu venho como estou.
dando a oportunidade para as últimas pessoas se aproximarem e para todos os conselheiros chegarem aqui, que nós novamente vamos precisar de muitos conselheiros. Então vamos cantar pela última vez. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu creio que as pessoas já chegaram. Estou vendo duas últimas pessoas se aproximando. Queremos aproveitar do tempo antes da chuva vir. A chuva vai esperar esta reunião terminar, minha gente. Então, eu quero que todos vocês que vieram à frente receber a Cristo como Salvador, chegando e voltando para a casa de criação, para o seu Deus, olhem para mim agora. Eu prometi que se vocês viessem aqui à frente, eu faria uma oração em seu favor. Eu vou cumprir a minha palavra, mas eu não vou orar sozinho não. Todos vocês vão orar comigo. Vocês vão repetir o que eu disser na oração. Eu quero que você aprenda a orar. Eu quero que você aprenda a falar com Deus. Então, vamos fechar nossos olhos agora. Feche os olhos. Esqueça de quem está ao seu lado. Esqueça das obrigações de hoje, de amanhã e dessa semana. Concentre em Deus agora. Forma em seu coração e sua mente o seu pensamento em Deus e uma imagem de Deus, de quem Deus é para você. E repita com o pastor Eliel as palavras que eu vou dizer na oração. Todos repetindo. Eu gostaria que todos os crentes repetissem também, para encorajar esses novos convertidos. Uns 200 novos convertidos aqui esta noite. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agora me aproximo de Ti. Eu agora me aproximo de Ti. Pedindo perdão dos meus pecados. Pedindo perdão dos meus pecados. E dizendo a Ti, Pai. E dizendo a Ti, Pai. Que eu pequei contra Ti. Eu pequei contra Ti. Muitas vezes Te abandonei. Muitas vezes Te abandonei. Quantas vezes ignorei a Sua chamada. Quantas vezes ignorei a Sua chamada. Mas nesta noite. Eu ouvi a Tua voz. Eu ouvi a Tua voz. Eu ouvi que estavas me chamando de novo. Eu ouvi que estavas me chamando de novo. E eu estou atendendo agora, Pai. E eu estou atendendo agora, Pai. E dizendo que eu estou arrependido. E dizendo que estou arrependido. Receba-me, Pai. Receba-me, ó Pai. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Pai. Lança fora o meu pecado. Lança fora o meu pecado. E limpa o meu coração. E limpa o meu coração. Lava-me no sangue de Jesus. Lava-me no sangue de Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Porque voltei para casa esta noite. Porque voltei para casa esta noite. Para a casa do meu Pai. Para a casa do meu Pai. E Tu me recebeste. E Tu me recebeste. De braços abertos. De braços abertos. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.